Shalom, irmãos. Quero aqui introduzir, podendo dizer que é um privilégio estar aqui com você. Se você está vendo esse vídeo, essa palavra, é porque você sabe que nós estamos na terceira palavra da série no estudo de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos falar especificamente sobre Filipenses 3, mas eu quero antes trazer um panorama bíblico, poder recapitular algumas coisas das outras duas mensagens que nós já tivemos, do capítulo 2, do capítulo 1, para que você esteja inserido e tenha um entendimento correto e para que nós possamos dar adiante, conduzir toda essa palavra, essa ministração, essa série que tem sido tão preciosa. Então, Filipenses é uma carta que Paulo vai escrever quando ele está preso, né? Assim como todas as outras cartas, Paulo vai escrever no contexto quando ele está preso, né? Então, no caso aqui da carta que Paulo escreve aos Filipos, é uma carta que de fato representa muito para a igreja, né? Então, Paulo, num contexto de cadeia, inclusive Filipenses é conhecido como a carta da alegria, ele vai escrever porque de fato ele se alegrava com a igreja de Filipenses. Porque a igreja de Filipenses, uma das características deles era porque era uma igreja muito generosa. Era uma igreja que servia muito Paulo, principalmente com recursos, com ofertas, mas com coração. Porque nós sabemos que no Novo Testamento a generosidade ela está muito mais atrelada ao coração do que ao que você tem, o que você dá. Então a igreja de Filipenses, uma característica dela é que era uma igreja muito generosa. Então, de forma recorrente, eles enviavam ofertas, né, a Paulo, né? Então enviaram recursos para Paulo em Corinto, em Tessalônica, depois enviaram Epafrodito para servir Paulo com as provisões da igreja lá em Roma. Então era uma igreja muito bênção da porta para fora, né? Filipenses era uma igreja muito bênção da porta para fora. E a carta de Filipenses ela é conhecida como a carta da alegria, né? Então, inclusive no capítulo 3, o apóstolo Paulo vai começar dizendo que quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. O que a gente já entende aqui? Que a alegria ela tem que estar em uma só pessoa. Que a alegria, Paulo vai explicar sobre a alegria que é como Filipenses é conhecido, a carta de Filipenses é conhecida. A alegria ela tem que estar pautada em Jesus, em Cristo. Ela não tem que estar pautada no dinheiro, ela não tem que estar pautada no sonho, no que você é de melhor, no que você tem de bom. Não, mas ela tem que estar pautada em Jesus. Então Paulo vai começar o capítulo 3 dizendo: quanto ao mais, irmãos, alegrai-vos em quem? No Senhor. Explicando que a alegria ela tem que estar pautada numa só pessoa, a dizer Cristo. E aí na parte B do verso 1 ele continua: a mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Ou seja, Paulo aqui está falando sobre o que? Sobre repetição. Então Paulo fala que repetição ele tem poder. Então ele estava constantemente lembrando a igreja sobre quem deve ser o motivo da alegria deles, qual deve ser a pauta que motiva o coração deles, a felicidade, e é o Senhor. Então Paulo começa dizendo e introduzindo o capítulo 3 de Filipenses, pautando a alegria, falando o que é estar alegre, onde deve estar o nosso contentamento. Nós tivemos uma série há um tempo atrás falando sobre contentamento, você tem acesso aqui a essa série, mas Paulo vai falar sobre a alegria. Como eu estava dizendo, Filipenses era uma igreja muito bênção da porta para fora, uma igreja muito generosa, mas que também enfrentava alguns problemas porta dentro. Quais? No capítulo 1, nós vamos ver, né, fazendo agora um panorama, fazendo uma recapitulação de fato das duas outras mensagens que nós já tivemos nessa série. Nós vamos ver no capítulo 1 que a igreja ela tinha um entendimento errado da comunhão com Cristo. Então, você vai perceber que no capítulo 1, Paulo vai falar muito sobre a supremacia de Cristo. A palavra-chave é Cristo. Tanto é que no verso 21 do capítulo 1, Paulo vai dizer o seguinte. Olha o que Paulo vai dizer. Deixa eu achar aqui. Que, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, Paulo está dizendo sobre Jesus. Por quê? Porque a igreja tinha um entendimento muito errado da comunhão com Jesus, do que era ter um relacionamento com Jesus, sabe? Tava algo pautado errado. Esse era o primeiro problema. Então, Paulo começa o capítulo 1 falando sobre Jesus, sobre a pessoa de Jesus, sobre Cristo. Eu quero te desafiar a estar lendo sempre, conforme essas palavras, a estar sempre recapitulando esses capítulos e estar sempre memorizando aquilo que a mensagem da carta está trazendo. Então Paulo vai tratar o primeiro problema da igreja,
que era especificamente sobre o relacionamento com Jesus. Então a palavra-chave, né, do capítulo 1 é Cristo. Por quê? Porque o centro da mensagem do capítulo 1 de Filipenses é Jesus. Eles enfrentavam esse problema. Mas um segundo problema que a igreja tinha da porta para dentro era a motivação errada. Existia muita vanglória, muito partidarismo, né? Então as pessoas faziam tudo com a motivação, né, do coração, muito cheio de ego. Era uma igreja muito cheia do ego. Então eram pessoas que pensavam só nela. Então existia uma motivação errada. Tanto é que no capítulo 2, Paulo vai abordar sobre a primazia do outro. Então Paulo era muito coerente no que ele falava, no que ele escrevia. Ele começa falando sobre, primeiro, o entendimento do relacionamento, do conhecimento, da intimidade com Jesus, que era o principal problema. Porque a Bíblia é enfática em dizer, nos evangelhos você vai perceber que o novo mandamento é qual? Segundo Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então Paulo vai tratar um problema sobre o novo mandamento. Primeiro ele começa falando sobre Jesus, porque não tem como amar alguém, servir o próximo, amar quem você enxerga se você não está amando a Jesus, se você não ama a Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas. Paulo começa falando sobre o problema do entendimento do relacionamento com Jesus. E no segundo capítulo ele pega e fala sobre a primazia do outro. Então a palavra-chave no capítulo 2 é o outro, é o próximo. Tanto é que ele vai usar aí também no verso 21, no capítulo 1, 21, ele fala sobre Jesus. No capítulo 2, no verso 21, ele vai falar sobre o outro. Então, o capítulo 2 vem para tratar um segundo problema, que era a motivação errada, a vanglória, o partidarismo. Gente cheia de si, cheia do ego, por falta de um entendimento do que é o relacionamento com Deus. Consequentemente, ela não entende a importância de amar o próximo, de servir o próximo. Por fim, no capítulo 3, Paulo vai tratar sobre os falsos mestres e os falsos ensinos que estavam sendo pregados nas igrejas daquela época. Então, Paulo vai falar sobre a verdade de Deus que está sendo atacada. E é nisso que se resume a carta de Filipenses até o capítulo 3. No capítulo 4, vocês vão acompanhar na próxima mensagem, mas Paulo vai falar muito sobre a competição. Existia, né, até um caso de duas irmãs, né, que tinham um problema entre si. Né? Então Paulo vai falar muito sobre a competição, mas eu quero parar aqui no capítulo 3 sobre a verdade de Deus que está sendo atacada. Então o problema era os falsos ensinos, os falsos mestres, a verdade de Deus que estava sendo atacada. Né? Paulo, eu não sei se você sabe, irmãos, mas Paulo passou por diversos problemas. Paulo foi alguém que foi, talvez você tenha problemas como eu tenho, mas é incomparável os problemas que Paulo passou. Paulo foi perseguido em Damasco, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, né, esquecido em Tarso, apedrejado lá em Listra, né, preso e açoitado em Filipos. Olha quanta coisa, escorraçado em Tessalônica, chamado de tagarela em Atenas, né, chamado de impostor em Corinto, picado por uma cobra em Malta e até naufragou a caminho de Jerusalém. Então Paulo era alguém que passou por diversas coisas e ainda assim ele escrevia sobre a alegria. Olha que poderoso, né? Olha que precioso o ensino que Paulo está nos trazendo aqui. Ainda que você tenha passado tantas coisas, que você esteja talvez passando tantas coisas na sua vida, olha que precioso o entendimento de que Jesus é o motivo da nossa alegria, que Jesus é o motivo da nossa felicidade. Você vai ver que nas cartas de Paulo, não só em Filipenses, constantemente ele vai repetir sobre se alegrar em participar dos sofrimentos com Jesus, se alegrar em participar da perseguição do Evangelho, sabe? Nós vivemos um tempo de tantos ataques, da igreja sendo tão atacada, mas existe uma alegria, existe um prazer em poder caminhar com Jesus, em poder pregar a verdade, viver o estilo de vida do céu, ou seja, nós vamos falar aqui mais adiante da palavra, viver o estilo de vida que não está preso às coisas terrenas, às coisas materiais. Então Paulo constantemente vai falar isso, mas falando mais específico do capítulo 3, que é o que eu quero compartilhar hoje, Paulo vai falar sobre o ataque que a verdade, que a palavra, que a igreja estava sofrendo através dos ensinos dos falsos mestres. Né? Então a igreja, ele anuncia que a igreja sofreria essas dificuldades, que estava sofrendo perseguição, oposição desses caras. Então perseguição ideológica, perseguição teológica. Cara, eu tenho estudado e eu tenho visto que a perseguição física, olha que poderoso isso. Até Paulo vai falar no capítulo 1 de Filipenses, se eu não me engano, nos versos 13 e 14, que enquanto ele estava preso e escrevia as cartas e pregava o evangelho, porque Paulo foi alguém muito inteligente,
né? Se você ler a carta de Filipenses, você vai perceber que Paulo, ele evangelizou toda a guarda pretoriana, né? Toda a guarda, né, do império de César, né? Então, quando ele estava preso, Paulo viu de uma oportunidade de dificuldade na sua vida para pregar o evangelho, para se alegrar. Por quê? Porque a alegria dele estava em Jesus. Paulo encontrou algo que desprendia ele desse lugar, que desprendia ele dessa terra, que desprendia ele das coisas materiais. A alegria dele já estava no alto. Paulo vivia como cidadão do céu. Você vai ver constantemente ele falando isso. Então Paulo viu de uma oportunidade de sofrimento, viu de uma oportunidade de dificuldade para se alegrar e para pregar o evangelho. Tanto é que ele vai dizer que naquela época os irmãos estavam sendo muito mais impulsionados em pregar o evangelho, se sentindo ainda mais encorajados de ver que Paulo, preso, né, açoitado, né, estava pregando o evangelho, evangelizando toda a guarda. Pensa, durante 2 anos preso, 3 turnos, carcereiros que se trocam, Paulo conseguiu evangelizar praticamente toda a guarda do império de César. E Paulo traz esse ensinamento, como é bom nós enxergarmos das dificuldades, dos momentos de tribulação, motivos para nos alegrarmos, porque é um privilégio, deve ser um privilégio para mim e para você, irmão, para que nós entendamos que sofrer pelo evangelho, sofrer por Jesus, né, de ser apontado, porque assim como eu, assim como você, nós somos muito apontados constantemente. O cristão, ele é apontado constantemente, mas a verdade é que existe um privilégio por trás disso. Existe um privilégio em passar momentos de dificuldade na sua vida. Talvez você esteja passando por momentos assim. Eu quero declarar uma palavra sobre você. Deus está abrindo os seus olhos para enxergar além do que os seus olhos naturais estão vendo. Por quê? Porque existe um privilégio por detrás de todas essas coisas. Deus é único, Deus faz algo único e Ele é conosco. É isso que deve estar pautado a nossa alegria. Então Paulo vai dizer lá no capítulo 1 que naquela época os irmãos estavam se sentindo até mais encorajados em pregar o evangelho, os irmãos do lado de fora. Por quê? Porque viam Paulo preso por conta do evangelho, por conta da pregação do evangelho, pelo encontro que ele teve com Jesus, pregando a verdade, o amor, que é o único caminho, a única verdade de vida. Eles viam Paulo preso por conta disso. E ainda assim, aquilo não era uma limitação para ele. Então Paulo vai dizer que os irmãos se sentiam mais encorajados. Até foi um dos motivos que Paulo se alegrou. Os irmãos se sentiam mais encorajados para pregar o evangelho. Irmão, eu quero te dizer, se você está passando por algo difícil, que você, em nome do Senhor Jesus, possa entender e enxergar essa situação com outros olhos e entender que Deus tem algo maior para você. Amém? Mas continuando aqui, a igreja sofria muita perseguição ideológica e teológica. E Paulo vai combater os falsos mestres e os falsos ensinos. E diferente da perseguição física, que era o contexto histórico da época, que Paulo estava passando, que a igreja passava, a perseguição física, ela dá ainda mais poder para o evangelho. A palavra ganha ainda mais poder. E é isso que nós vemos nesse tempo, que enquanto a igreja está sendo perseguida fisicamente, ela tem crescido. Olha os irmãos dos nossos países perseguidos no Oriente Médio. Olha os irmãos, quanto essas igrejas são poderosas, igrejas que acontecem de forma oculta, porque eles não têm a liberdade de se expressar, a liberdade religiosa. Nós temos o privilégio de viver num país laico, mas irmãos que vivem num país onde são perseguidos fisicamente, podendo correr risco de morte, a qualquer momento alguém entrar na sua casa e poder, tirar a sua vida por amor a Jesus. E eu imagino, irmãos, que esses irmãos vivem coisas tão preciosas em Deus, vivem experiências tão preciosas em Deus, coisas tão milagrosas, tantos milagres, tanto favor. Por quê? Porque quando a igreja é perseguida fisicamente, existe um poder nisso. A igreja toma poder, a palavra de Deus ganha poder, o evangelho é ainda mais encorajado para ser pregado, as pessoas, os irmãos são mais encorajados, a igreja ganha nome, ganha poder. Mas diferente do ataque físico, da perseguição física, a perseguição ideológica, a perseguição teológica, que é um mal que nós temos sofrido, isso sim mina os alicerces da igreja. Isso sim tem um poder para destruir o alicerce da igreja. Porque ataca diretamente a verdade da palavra, falsos ensinos, que era o que Filipenses estava passando, né? Então os falsos mestres, os judaizantes, eles estavam indo nas igrejas e pregando um falso ensino, pregando uma verdade que era contrário ao evangelho de Jesus, contrário ao que Jesus veio ensinar. Então, aqui nós vamos ler juntos, né? Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, que você acompanhasse conosco o capítulo 3, mais especificamente essa palavra está entre os versos 12 e 16, é nisso que eu quero focar, mas que você acompanhasse essa leitura. Eu vou ler alguns versículos aqui, para que você entendesse o contexto conforme nós fomos lendo, e aí nós vamos extraindo
princípios poderosos, e é sobre isso que eu quero compartilhar. Então, nós vemos vários exemplos de que o ataque teológico, o ataque ideológico tem enfraquecido a igreja. Olha o liberalismo europeu, o liberalismo norte-americano, o progressismo que tem infelizmente crescido nas igrejas brasileiras, as heresias que têm sido pregadas, porque ataques ideológicos, ataques teológicos, eles minam os alicerces da igreja, porque basicamente nós estamos sofrendo de um falso ensino, e alguém que recebe algo que é errado, a conduta dela não tem como ser certa. Não tem como eu plantar arroz e colher feijão, não tem como. O que eu planto eu colho, então aquilo que eu estou recebendo é aquilo que eu vou fazer. Então se você recebe um falso ensino, a sua fé é errada, as suas ações são erradas, e é isso que mina os alicerces da igreja. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que esse é o tempo que os irmãos têm crescido, que a igreja tem sido despertada por amor a Jesus, por amor em servir Jesus, por amor em caminhar com o Espírito, em viver uma vida dos céus, a crer em algo maior, a não se contentarem com o raso, mas irem no mais profundo da palavra em nome de Jesus. Mas a gente vai ver que isso mina os alicerces da igreja. E naquele contexto, os falsos mestres eram os judaizantes, ensinavam, por exemplo, que só a fé em Cristo não era suficiente, mas que as pessoas precisavam agregar algo à obra de Deus. Isso é justiça própria, isso é confiar na carne. Tem muitos irmãos que infelizmente vivem a justiça própria, tentando viver uma vida que agrada a Deus, quando a única coisa que agrada a Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O evangelho é pautado na fé, sabe? E tem gente que está preso e vive uma vida inteira tentando fazer para Deus, ainda que isso é lícito, mas há poder em confiar na palavra do Senhor com fé, sabe? E isso estava sendo ensinado, que nós precisávamos agregar algo à obra de Cristo. Isso é justiça própria, confiança na carne, quando nós somos um espírito. Isso é confiar na carne. Então essa era uma das coisas que os falsos mestres estavam ensinando. Segunda coisa, eles falavam que os recém-convertidos, os novos irmãos na fé, deveriam ser circuncidados, passar por aquele ato judaizante, né? Aquela tradição judaica de que no 8º dia o filho, o homem, deveria ser circuncidado. Então eles pregavam que os novos convertidos precisavam ainda sofrer daquele corte na carne. Tanto é que Paulo vai falar que através de Jesus agora não era mais necessário o corte na carne para ser circuncidado. A circuncisão agora ela era no espírito, ela era no coração, através da transformação de mentalidade, da transformação de coração, de alguém que se converte ao evangelho, ou seja, ela tem uma vida convertida ao bem, ao amor, a Jesus sobre todas as coisas. Então Paulo vai combater esse ensino de que precisavam, né, a circuncisão. Não, no novo evangelho, no Novo Testamento, é sobre essa verdade que nós estamos falando, é sobre essa verdade que Paulo pregava, que a transformação ela é no coração, não é mais na carne. Tanto é que você vai saber, alguém que tenta fazer as coisas externas, alguém que tenta fazer as coisas com os próprios braços, na força da carne, nada disso tem duração, mas tudo isso é limitado. Por quê? Porque a pessoa está tentando se transformar externamente, quando o mais importante para Deus é o interno, é o coração. Eu comecei aqui dizendo, Filipos era uma igreja generosa, os filipenses eram uma igreja muito abençoadora, mas Deus sempre analisa o coração. Sabe por quê? Deus interpretava ele como uma igreja, Paulo interpretava eles como uma igreja generosa. Sabe por quê? Porque Deus olhava para o coração, Paulo olhava para o coração, era o coração deles, não a quantidade. E é sobre essa verdade que nós temos que crer também. Então, lá no verso 19 do capítulo 3, Paulo vai até chamar esses homens de inimigos da cruz. E sabe, pode até ser duro o que eu vou falar aqui, mas às vezes nós nos comportamos como inimigos da cruz de Cristo. Olha o que diz no verso 19 do capítulo 3. Paulo vai dizer o seguinte, ele vai fazer uma comparação com a igreja, né? O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Meu irmão, quero te dizer, se você está preocupado demais com o amanhã, se você está preocupado demais com o que você vai fazer da sua vida, com os seus sonhos, com os seus projetos, ainda que tudo isso seja lícito, se você coloca isso em primeiro lugar, você está ali, Paulo vai te chamar de inimigo da cruz, que era o que esses falsos mestres faziam. Para eles era muito mais importante manter uma pureza de carne, porque isso não tinha a ver com o espírito, trazer uma imagem de alguém que era perfeito, do que ser transformado no seu coração, do que ser transformado diretamente no seu espírito, na sua mentalidade, no seu modo de pensar, no seu modo de agir.
Paulo vai combater isso. Por quê? Porque de fato nós não fomos criados nessa terra. Nós somos cidadãos do céu. Nós temos que pensar como cidadãos do céu, filhos do rei. Jesus vai se nomear Rei dos Reis. Por que ele era Rei dos Reis? Porque nós somos reis também. Jesus é o Rei dos Reis. Sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Que você se comporte como um rei, como uma rainha. E às vezes você está se comportando como alguém que é servo. Não que o Evangelho não seja sobre servir, muito pelo contrário, mas Jesus te chama a viver uma vida de rei. E às vezes você não vive essa vida, vive uma vida muito limitada. Por quê? Porque você está apegado às coisas dessa terra. Sabe como Paulo chamou esses irmãos? Inimigos da cruz. Irmãos, eu quero declarar sobre a sua vida que você está em outro lugar, que a sua mente ela é do céu, que as coisas que você precisa vêm do céu, que a felicidade, a sua alegria, ela está em Jesus. E que você vai viver um estilo de vida sobrenatural. Porque alguém que vive o estilo de vida natural é alguém que está prendido nas coisas da terra. Mas Deus chamou eu e você para vivermos um estilo de vida sobre o natural. E é sobre essa verdade que Paulo vai dizer também, combater no verso 19. E mais à frente no verso 20, como eu disse, ele contrasta o povo com esses irmãos. Pois a nossa pátria... É o que eu estava falando agora, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, a dizer, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está falando, nós aqui somos missionários em tempo integral. Nós estamos nesse lugar aqui, sabe por quê? Porque esse lugar não nos pertence, a nossa casa não é aqui. Ou seja, não se prenda e não se limite às coisas deste lugar. Você é um cidadão do céu. Paulo está reafirmando no verso 20 do capítulo 3, que você e eu somos filhos de Deus, cidadãos do céu, ou seja, nossa casa não é essa terra. Amém? Guarde essa verdade. Então, a palavra que eu quero compartilhar aqui hoje, eu fiz aqui um panorama, trouxe um pouco do que Paulo vai falar sobre o capítulo 1. Então, só recapitulando, Paulo tratou um problema da igreja, da porta para dentro, que era um entendimento errado sobre o relacionamento com Jesus. Então, Paulo vai falar sobre Cristo no capítulo 1. No capítulo 2, ele vai falar sobre o próximo, porque existia muita vanglória, partidarismo, gente cheia de si, ego envolvido. Então Paulo vai falar da importância do próximo, primeiro Cristo, depois o próximo. E no capítulo 3, como eu disse, e é o que eu quero compartilhar agora, Paulo vai combater os falsos ensinos, os falsos mestres, a verdade de Deus que está sendo atacada. Por isso eu gostaria que você, se você pudesse anotar essa palavra, eu quero compartilhar hoje sobre 5 princípios que nos fazem ganhar a corrida. Então, nós vamos ler dos versos 12 ao 16, mas só trazendo um panorama também, o livro de Filipenses, além de ser conhecido como a Carta da Alegria, ele nada mais é também do que um testemunho do apóstolo Paulo. Então, você vai ver no capítulo 3 que é um testemunho do apóstolo Paulo. Então, nos versos 1 ao 11, Paulo vai falar muito sobre o passado dele, aquilo que era lucro, o que ele considerou como perda. Nos versos 12 ao 16, que é o que a gente vai ler agora, então Paulo vai falar sobre o presente dele. O Paulo atleta, que corre a corrida de Deus. O Paulo que persiste em correr para o alvo, se desprendendo de toda e qualquer preocupação. E nos versos 17 ao 21, que é o fim do capítulo, Paulo vai falar sobre o futuro dele, sobre o Paulo estrangeiro, cuja pátria é do céu, cujo coração, cujo o céu é a mira do seu coração, ou seja, ele consiste a sua mente nisso. Então Paulo vai falar sobre o futuro dele, mas hoje eu quero compartilhar só sobre os versos 12 e 16, sobre o presente, sobre o Paulo atleta. E eu gostaria que você anotasse esses 5 princípios que nos fazem ganhar a corrida. Mas abra sua Bíblia aí, nos versos 12 ao 16, sobre isso que nós vamos pautar a palavra hoje. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia aí para acompanhar essa leitura, porque conforme nós fomos lendo dessa verdade, eu vou compartilhando alguns princípios que o Espírito Santo compartilhou no meu coração para ganharmos a corrida. O que é ganhar a corrida? Ganhar a corrida é chegar no final da vida com êxito. E êxito não está pautado tão somente sobre viver a família perfeita, sobre fazer as viagens dos sonhos, sobre construir... Não está pautado só nessa terra, não, ainda que tudo isso seja lícito, mas chegar no final, vencer a corrida é ouvir do Senhor no final dessa vida, servo bom e fiel. Essa é a verdade da palavra. Isso é ganhar a corrida. E diferente da corrida humana, onde um só ganha, na corrida dos céus, todos ganhamos.
Todos somos vencedores. Há um primeiro lugar onde o pódio pode ser ocupado por toda a igreja. Não existe um espaço só para um. Na corrida dos céus todos ganham, diferente da corrida humana. Mas abra aí sua Bíblia nos versos 12 do capítulo 3. Olha o que Paulo vai dizer nesse capítulo tão precioso, né? Não o que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus, né? Eu estou lendo aqui na versão Almeida, né? Mas Paulo vai dizer aqui, olha o primeiro princípio que eu aprendo. Paulo vai dizer aqui sobre a expectativa, sobre não se contentar com um estilo de vida raso, com um estilo de vida superficial. Paulo está falando aqui sobre a expectativa. Ele sempre entendeu que tinha algo mais, que existia algo maior, que ele poderia ir além, que ele poderia ir mais profundo na palavra, no conhecimento de Deus. Então o primeiro princípio que você precisa entender, que nos faz ganhar a corrida, é saber que você, através do que você está vivendo hoje, existe mais. Deus tem sempre mais para você. Tanto é que você pode estar vivendo talvez o melhor momento da sua vida. Pensa aí, se você não está vivendo, você talvez viveu e tem na sua memória o maior momento da sua vida, um momento de êxito, de alegria. Sabe qual que é a verdade da palavra? Que Deus vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem sequer chegou no seu coração o que Ele tem preparado para você. Olha que precioso, ainda que você esteja vivendo ou já viveu, seja lá qual for a sua vida, o melhor momento da sua vida, segundo a sua interpretação, Deus tem mais para você, porque não chegou no seu coração, porque o seu olho ainda não viu, porque o seu ouvido ainda não ouviu. Deus tem mais para você, porque Deus é um Deus ilimitado, é um bom Pai, Ele tem mais para você. Então Paulo entendeu isso, e esse é o primeiro princípio que eu quero compartilhar, a expectativa, sobre ter a expectativa correta, não se contentar com tão pouco, mas ir mais profundo na palavra. Tanto é que nós temos exemplos bíblicos que eu posso facilmente citar aqui, como Moisés. Moisés ouve de Deus: ó, Moisés, está tudo preparado para você, está tudo certo, pode entrar. E aí, né, você conhece o contexto, Deus vai falar para Moisés que ele pode entrar na terra prometida, em Canaã. E olha que interessante, olha que precioso que Moisés vai dizer: Deus, se está tudo certo, mas você não vai, eu escolho você. Moisés não trocou a bênção, Moisés não trocou a promessa, Moisés não trocou o lugar de propósito pela presença do Senhor. Sabe qual que é o propósito da sua vida? Eu e você, nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus. Deus tem prazer em se relacionar com você e comigo. Deus tem prazer em fazer parte dos seus dias. Deus tem prazer em fazer parte do seu trabalho, das suas tarefas, da sua família, dos seus momentos de diversão. Deus tem prazer também em partilhar dos momentos de tristeza, de dificuldade. Por quê? Porque o propósito de Deus é se relacionar comigo e com você, meu irmão. O propósito de Deus é o relacionamento, é a intimidade. E é sobre isso que Paulo está falando. A expectativa deve ser sempre de que sempre tem algo maior, que sempre vai existir mais, que não há limitação para uma vida com Deus. Então esse é o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você. O segundo princípio é sobre a dedicação. Leia comigo, continua lendo comigo, no verso 13 do capítulo 3. Olha o que Paulo fala: irmãos, continuando, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está falando da perfeição. Não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha isso. Olha que precioso. Só até aí. Uma coisa eu faço. Paulo está falando sobre direção. Ele está falando sobre, de fato, entender que ele tem uma direção. Que ele não julga ter alcançado. Paulo era alguém que não se contentou com um pouco, como a gente já viu agora. Mas Paulo vai falar que ele também persistia naquilo, que ele estava insatisfeito. E o segundo princípio, Paulo está falando sobre dedicação. Me perdoa. Sobre dedicação. Paulo vai falar sobre não viver um estilo de vida olhando para o lado, com comparação. Não viver um estilo de vida de descontração, se preocupando com tantas coisas desse lugar. Por quê? Porque essas coisas nos tiram o foco. Sabe, Neemias, ele tentou ser distraído pelos seus inimigos. Ele tinha revelação que estava engajado numa grande obra e que ele não podia perder tempo. Paulo está falando aqui sobre dedicação. Eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Olha o que Paulo faz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que adiante de mim estão. Então Paulo está falando aqui sobre ter dedicação, sobre esquecer do que fica para trás, sabe? Sobre persistir,
sobre continuar. Paulo está falando, eu não julgo se já ter alcançado a perfeição. Qual perfeição? A perfeição de ser mais parecido com Jesus, de viver o que Deus criou você para viver. Olha que poderoso. Nós sabemos que o apóstolo Paulo é uma grande referência para nós. Biblicamente falando, é um modelo de Jesus. E ainda assim, é tão humilde de coração e de espírito a ponto de dizer, olha, a perfeição que é o meu foco, essa eu ainda não alcancei. Mas eu persisto nisso. Eu tenho dedicação nisso, em alcançar a perfeição. Paulo está falando, esse é o segundo princípio, para você alcançar o final da corrida, para você ganhar a corrida. O segundo princípio é isso, é sobre ter dedicação. E aí Paulo continua, ainda nos versos 13, olha o que ele fala, o que ele faz? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que adiante de mim estão. Então o terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é sobre direção. Paulo está falando aqui sobre ter uma direção. Ele sabia que ele não podia olhar para trás. Se ele não olhasse para frente, ele corria o risco de perder, assim como eu e você. Quando alguém que olha para trás, um atleta que olha para trás, ele perde velocidade. Um atleta que olha para trás, ele perde a direção. Ele perde o mais importante, a corrida. Ele perde tempo. E ninguém volta atrás de tempo. Eu já vi tantas coisas de Gênesis e Apocalipse, mas nunca vi ninguém voltar atrás do tempo. Por quê? Porque Deus nos chama a ser um povo com direção. Paulo está falando aqui sobre direção, esquecendo do que para trás fica. Meu irmão, tem gente que está muito preso ao passado. Tem gente que olha muito para trás. Atleta que olha para trás não termina a corrida, não. Eu quero te dizer, quem olha demais para trás acaba como uma estátua de sal. Você vai lembrar do contexto da mulher de Ló. Deus livra eles da destruição daquelas cidades. E o único pedido de Deus é, não olhe para trás. Olha que poderoso esse ensinamento. Deus está sempre nos levando a olhar para frente. Por que para frente? Porque Ele tem mais. Porque Ele quer nos mostrar mais. Quem olha muito para trás está muito preso ao passado. Quem olha muito para trás acaba com a mulher de Ló, uma estátua de sal. Ou talvez você corre até o risco de ter saudade do passado. É muito fresco na nossa memória quando eu falo isso, nós lembrarmos do povo quando é liberto do Egito. O povo vai se revoltar contra Moisés. Vai falar, olha, se fosse para ter tirado a gente do Egito e estar aqui sofrendo no meio desse deserto, era melhor que nós tivéssemos ficado. É alguém que tem saudade da vida que viveu. É alguém que está preso ao passado, que não se abre para o novo de Deus, mas é, sobretudo, alguém que perdeu a direção correta. Alguém que perdeu o coração. Porque existia uma promessa para aquele povo, de que eles teriam Canaã. Canaã era a terra prometida, mas eles perdiam a direção. Eles perderam a direção. É por isso que eles tiveram saudade do passado. Meu irmão, se você não tiver uma direção, que é o terceiro princípio, se você não tiver uma direção da sua vida, para onde você está indo, onde você quer chegar, se não existir um planejamento para isso, se você o tempo todo gastar a sua vida se preocupando com as coisas desse lugar, sabe? Você nunca vai ter o segundo princípio, que é a dedicação, mas o terceiro, você nunca vai ter direção. Você vai ver como alguém sem direção alguma. Mas a vontade de Deus é sempre que você olhe para frente, que é o que Paulo está falando aqui. E mais à frente, continuando, Paulo vai dizer no verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está falando aqui sobre determinação. E olha que interessante, nesse versículo, Paulo vai falar sobre alvo, né? Prossigo para o alvo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra alvo, aqui, no original grego, ela é traduzida como escopo. Escopo, a palavra que a gente usa hoje, escopo de serviço, né? Então, Paulo está falando sobre escopo. Escopo, nesse contexto, estava falando sobre uma linha, né? Se você trazer o original de escopo, do original grego, ele está falando sobre uma linha de chegada. Paulo estava falando sobre a linha da vitória. O alvo é a linha da vitória. Olha, ainda que tudo isso é lícito, mas a linha da vitória, a linha de chegada, a linha do final da corrida, ela não é saúde, ela não é prosperidade, ela não é tão somente riqueza e todas essas coisas, ainda que tudo isso é lícito e como Jesus disse, nós receberíamos o galardão ainda em vida. Todas essas coisas são bênção demais e eu quero declarar sobre a sua vida que você é favorecido em todas essas coisas, mas a linha de chegada não traduz isso. Alvo, a palavra escopo do original não está falando sobre isso, mas está falando sobre uma linha de chegada, sobre uma linha de vitória. O alvo de Paulo, sabe qual que era o alvo de Paulo? Era alcançar o Senhor Jesus.
A linha de chegada é o Senhor Jesus. É sempre correr para Ele. É por isso que eu te disse aqui anteriormente, o propósito das nossas vidas é o relacionamento com Deus. Deus está muito mais interessado em se relacionar com você do que você tem de oferecer, do que você tem a dar para Ele. Você e a sua vida é mais importante para Deus do que qualquer outra coisa. Sabe, eu quero declarar sobre a sua vida. Se você não tem se sentido amado, se você tem faltado compaixão, se tem faltado para você um abraço de Deus, receba nesse momento o poder do Espírito, o fogo de Deus te abraçando, te envolvendo em uma atmosfera de amor. O seu alvo é Jesus, é sobre isso que você foi criado, é para isso que nós estamos aqui. Então, quarto princípio que Paulo está falando, ter determinação. Então, primeiro, só recapitulando, expectativa, ter a expectativa correta de que podemos mais, de que Deus tem mais para nós. Um atleta, ele não vive limitado, ele sempre tem a expectativa de bater os recordes dele. Segundo princípio, ter dedicação no que você faz. Nenhum atleta chega numa corrida oficial e ganha. Ele tem treinos constantes para isso. Nenhum atleta consegue vencer uma corrida sem treinar, sem vencer os recordes dele antes no treino. Isso exige dedicação. Terceiro princípio, direção. Nenhum atleta ganha a corrida se ele olha para trás. O alvo de chegada é sempre para frente. Quarto princípio é sobre ter determinação. É sobre saber o que é o seu alvo. É sobre ter clareza de que o seu alvo é Jesus. Sabe, é tão poderoso o que Paulo vai falar aqui, irmãos. Como eu disse, só recapitulando, a corrida terrena só tem espaço para um vencedor no pódio, no primeiro lugar. Mas na corrida espiritual, todos nós somos vencedores. A Bíblia vai dizer que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então, a vitória, o prêmio, ele deve ser aquilo que a gente visa, o Senhor Jesus, alcançá-lo, ter ainda mais relacionamento profundo com Ele. Esse deve ser o alvo da sua vida. E por último, o quinto e último princípio, disciplina. Olha os versículos 15 e 16. Paulo vai dizer: todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Olha que poderoso também o que Paulo está dizendo aqui. A palavra andemos, que ele usa no contexto, no grego, ela significa stoichel. É uma palavra grega stoichel. Stoichel, na tradução, quer dizer andar em linha. Isso é ter disciplina. Imagina um atleta na sua raia. Um atleta na sua raia, ele invade a raia do lado? Ele não invade a raia do lado, porque ele sabe que para ele chegar no final da corrida, ele tem que seguir na raia dele. Ele tem que seguir nas linhas dele. Andar em linha é entender que existe um caminho, e o caminho é Jesus. Sabe o que é andar em linha? Andar em linha é ser guiado pelo evangelho verdadeiro, pelo verdadeiro evangelho, genuíno, aquilo que Deus fala e não o que você acha. Não o que as circunstâncias dizem sobre você, o que elas falam ao seu respeito, não o que elas pensam sobre você, mas o que Deus acha sobre você, o que Ele pensa ao seu respeito. Stoichel, andar em linha, é entender que Deus nos chama a ter disciplina. E qual que é a nossa disciplina? Andar segundo a palavra, segundo o que Ele diz ao meu e ao seu respeito. Eu quero declarar sobre a sua vida, que independente do que você está vivendo no tempo presente, Deus está te chamando para andar segundo a tua palavra, porque o que Ele fala ao seu respeito é maior do que o que as pessoas falam, é maior do que o que você pensa, é maior do que os seus sonhos podem deduzir sobre você, mas é muito mais poderoso, é sobre a palavra de Deus, que vai dizer que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então eu compartilhei aqui 5 princípios sobre ganhar a corrida, sobre o Paulo atleta. É tão poderoso, irmãos. Nós precisamos focar sempre em Jesus, nosso alvo é Ele. O desejo do meu coração é que você saia dessa série ainda mais inspirado em viver uma vida alegre. Filipenses é a carta da alegria, como eu disse. Nós precisamos viver uma vida alegre, onde a nossa felicidade não está pautada no momento que nós estamos vivendo, nas coisas que nós não temos, mas está pautada em Jesus, está pautada na igreja. E ainda que você tenha recebido um alimento que não tem te feito bem, ainda que o seu entendimento não tenha sido correto, Deus te chama para não se contentar com algo raso, superficial, como nós falamos no primeiro princípio, mas Deus vai chamar você a mergulhar ainda mais nele, no entendimento da palavra e de viver um evangelho real e genuíno.
Eu quero declarar sobre você que Deus tem mais para você, que Deus tem mais para a sua vida, que neste momento, onde você está assistindo, da forma com que você está assistindo, Deus ama você, Deus se importa com você e Ele tem mais para a sua vida. Gostaria aqui só da gente encerrar, para a gente encerrar. Os anos eles se passaram e infelizmente a igreja do Senhor ela se acomodou. A igreja que deveria ser atleta virou sedentária. Se acostumou com o estilo de vida natural. Essas são as portas abertas, infelizmente, para o progressismo, para o liberalismo, para o pecado, onde a igreja deveria ter voz, onde você e eu deveríamos ter autoridade, porque nós somos pequenos cristos, nós carregamos o poder de Deus, que é o Espírito Santo em nós. Nós carregamos a verdade que nós sabemos que é a única que pode libertar as pessoas que não conhecem a Jesus ainda, que infelizmente caminham por um caminho largo, cujo destino é o inferno. Nesses ambientes onde a igreja deveria ganhar voz, e infelizmente aí fora ideologias, pautas têm sido mais importantes que o poder do Evangelho, que Jesus. Por quê? Porque os filhos de Deus não têm se despertado. A Bíblia vai dizer que a geração aguarda com grande expectativa, aguarda com grande expectativa para que os filhos de Deus se manifestem. Sabe, tem algo dentro de você que Deus quer fazer, que só funciona através de você, que não tem só o pastor ou só... Não, que Deus quer usar você. E a igreja não pode se acostumar com um estilo de vida sedentário. A igreja foi formada por Deus como um atleta formado, para quebrar recordes, para ganhar voz onde não tem voz, para dar voz a quem não tem voz. Infelizmente nós se acostumamos a viver um estilo de vida natural, quando fomos criados segundo Deus, segundo filhos de Deus, a viverem chamados um estilo de vida sobre o natural. Então essas são as portas abertas para o progressismo, para o liberalismo e infelizmente para o pecado, que destrói os alicerces da igreja, que destrói e paralisa a vida de muitos irmãos. Nós somos cidadãos celestiais e por isso nosso estilo de vida deveria ser sobre o natural e não o natural. Gostaria de orar com você para encerrar essa mensagem, declarando sobre a sua vida algumas verdades de Deus. Se você pode, colocar a mão no seu coração aí de onde você está. Eu não sei quando você está assistindo isso, eu não sei o momento que você está passando agora, mas eu sinto o Espírito Santo no momento dessa mensagem, alcançando muitos corações, tocando o seu coração e te despertando a viver algo maior, te levando a enxergar que existe mais para você, que existe mais para a sua vida. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por aquilo que o Senhor tem derramado sobre nós. Oramos, Pai, eu oro para que quem esteja assistindo isso agora, não sei quando nem onde, mas que ele possa ser despertado, que ela possa ser despertada para viver um estilo de vida, Senhor, mais ativo, mas um estilo de vida, Senhor, profundo no Senhor, de relacionamento com o Senhor. Eu quero declarar, Senhor, que ainda que esse irmão possa estar passando por um momento de dificuldade, os olhos dele estão sendo retirados daquilo que não deve ser contemplado para aquilo que deve ser contemplado, a dizer o Senhor. Eu quero declarar que nesse momento, se ele está passando por algo desse gênero, se você está passando por algo desse gênero, eu quero declarar sobre a sua vida que Deus está fixando os seus olhos no poder e no amor que Ele tem ao seu respeito, em nome de Jesus. Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.